Não estou satisfeito. Acabar com um ambiente hostil, agressivo, violento e que lhe desanima a ir ao trabalho. Ajudar a todos somente pode ocorrer se você perceber essas 3 palavras. Não estou satisfeito. Essas foram as palavras usadas na humanidade quando alguém como você estava cansado de carregar as coisas pesadas, levando nos braços, nas costas, e disse: não estou satisfeito. Daí, no cérebro do insatisfeito, surgiu no mundo a carroça. Pense, a carroça. Era carregar mais coisas, com menos esforço e ganhar mais tempo. E tempos depois, alguém que já estava utilizando a carroça pensou: não estou satisfeito. Como todas as ideias surgem primeiro na alma humana, veio a tração animal, depois a locomotiva, o trem, o carro, o avião, e nós chegamos aqui. Por isso, você pode estar com medo, tenso e apreensivo com o seu ambiente de trabalho, mesmo sem coragem de dizer, mas lateja dentro de você todos os dias o não estou satisfeito. Se isso existe, você pode, com este vídeo, começar a perceber o que lhe afeta tão negativamente, o que lhe faz sentir tanta dor, e começar a entender para usar o seu cérebro para sair dessa situação, crescer, desenvolver-se e voltar à mágica alegria de viver. É o que tem acontecido em várias empresas e setores públicos, em que se percebeu a existência do assédio e violência no trabalho e se passou a usar a criatividade para desenvolver meios para acabar com essa dor, com um grande ganho humano e resultados mensuráveis na prestação do serviço. Só no sistema da Controladoria Geral da União, da CGU, dados oficiais de 2014 a 2019, foram 906 casos de assédio contra servidores públicos federais. Assusta pensar que no trabalho que muitos sonham, onde, como diziam os nossos pais, iríamos colocar o burro na sombra, dada a estabilidade e os bons salários do serviço público federal, centenas de pessoas estejam em um ambiente tão hostil, o que pode justificar a grande taxa de desistência de cargos públicos pela dor que as pessoas sentem por passarem por tal violência ou por verem e se acharem impotentes. Imagina a depender de quem é o chefe. Na iniciativa privada foram 4.962 ações pedindo a indenização por assédio moral na Justiça do Trabalho em 2019. Quase 5.000 casos por mês, sem falar a quantidade de situações em que as pessoas, por medo de retaliações, não ingressaram na Justiça do Trabalho. Assistindo a este vídeo, o máximo que você puder, você poderá ver melhor o seu ambiente e dizer: não estou satisfeito, para poder brilhar criando com inteligência um trabalho mais saudável e produtivo, sem assédio de qualquer forma. Ainda pode se inscrever de forma gratuita no meu canal do YouTube e Facebook, para se juntar a milhares de pessoas e receber material diário que certamente vai lhe encher de ideias para colaborar com um mundo melhor no qual você faz parte. É um material escasso pela temática, mas que está sendo de grande utilidade, como nas mais de 20.000 visualizações somente na última semana. Eu sou Clóvis Renato, professor, doutor em Direito, advogado, que estive como assessor técnico na Conferência Internacional do Trabalho na Suíça em 2018 e 2019, tendo participado na comissão técnica que elaborou a Convenção e a Recomendação da OIT sobre assédio moral
e perseguição no trabalho. Eu estou aqui para ajudar você e também para aprender junto a usar a criatividade para reduzir o sofrimento humano e viver em um mundo melhor. Os meus conteúdos podem ser encontrados em simples pesquisa pela internet e você é bem-vindo a participar, comentar, concordar, discordar e, claro, se desenvolver. Antecipo que o meu curso sobre assédio moral, ele em breve estará com inscrições abertas em um período escasso, pois eu pretendo abrir as inscrições aos interessados por uns 5 dias apenas. Mas não se preocupe, pois eu vou avisar em minhas páginas e você saberá se estiver participando. Obrigado pelas mais de 23 mil visualizações, especialmente no Facebook, na última semana, bem como pelos comentários e compartilhamentos. Parabéns pelo envolvimento. Uma surpresa agradável que amplia a minha energia e minha criatividade. Fiquei muito alegre também com os alunos brasileiros e de outros países que eu vou mostrar aqui na tela, que se inscreveram no curso que eu ministrei sobre Direito Internacional do Trabalho somente em abril de 2020. Um abraço especial aos do Brasil, Índia, Portugal e Angola, que estiveram mais presentes na ocasião do curso. Assim, vamos continuar aqui o tema para sabermos as diferenças entre violência e assédio. Por isso que a gente nomeou esse vídeo a diferença entre violência e assédio no mundo via relatório da OIT. Conforme o relatório da OIT, acabar com a violência e o assédio contra mulheres e homens no mundo do trabalho, esse relatório, por exemplo, que foi elaborado pela Comissão de Peritos ligados à Organização Internacional do Trabalho em 2018, em 80 países e amostragens que contemplaram todos os continentes, lembrando, por exemplo, que um dos peritos é ministro do Tribunal Superior do Trabalho aqui no Brasil, o ministro Lélio Bentes, que foi procurador do trabalho, subprocurador-geral do trabalho e que hoje está aí nos quadros dos peritos da OIT. O relatório foi utilizado como base para ser usado na Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, em 2018 e 2019, e culminou com a elaboração da 190ª Convenção e a Recomendação 206 da OIT em 2019, elaboradas de modo tripartite, com representantes dos governos, dos empregadores e dos trabalhadores de 187 países membros da Organização Internacional do Trabalho. Conforme o relatório, no tocante à violência, ela é o gênero e o assédio é uma espécie de violência. A violência sexual no mundo do trabalho é uma forma de discriminação sexual que pode combinar elementos de violência física e psicológica e incluir uma diversidade de comportamentos que vão desde o comentário ou gestos não desejados e brincadeiras até o contato físico breve e a agressão sexual. A semelhança do que acontece nas situações de violência de gênero em geral, embora seja certo que os homens e os rapazes podem ser vítimas de assédio sexual, na grande maioria dos casos que foram denunciados aí pelo mundo, as vítimas são mulheres e moças. Com relação aí ao assédio sexual, é uma forma de violência sexual que ocorre comumente no mundo do trabalho e que é frequentemente categorizada de duas formas, conforme o relatório: o assédio sexual em sentido estrito e o assédio sexual que resulta de um ambiente de trabalho hostil. O assédio sexual em sentido estrito ele ocorre quando é exigido a uma trabalhadora ou a um trabalhador um serviço sexual cuja aceitação ou rejeição será determinante para que quem o exige tome uma decisão favorável ou, pelo contrário, prejudicial para a situação laboral daquela pessoa que está, porventura, sendo assediada. O assédio, que deriva de um ambiente de trabalho hostil, abrange todas as condutas que criam um ambiente de trabalho intimidativo, hostil
e humilhante. A comissão de peritos, nesse relatório sobre a aplicação e aí dessa perspectiva das convenções e recomendações, no seu estudo conjunto, considera que não existe uma definição e uma proibição claras, tanto do assédio sexual, nessa perspectiva em sentido estrito, como derivada do ambiente de trabalho hostil. E não poderá se afirmar que a legislação aborda efetiva e indiscutivelmente todas as formas de assédio sexual. O assédio sexual, consequência de ambiente hostil, pode incluir condutas que não estão dirigidas a uma pessoa ou pessoas em particular, tal como uma perspectiva de exibição de materiais pornográficos aí no ambiente de trabalho. Isso é lógico que é chocante. O relatório, contudo, ele se ateve às questões de assédio no trabalho, dados os objetivos da OIT. E aí seguimos pensando, né? Porque dos 80 países analisados, 16 países deles, aí, o assédio sexual no local de trabalho não se encontra sequer regulado. Veja que na OIT estão 187 países, 187 estados parte. Foi feito um estudo em 80 estados parte. E dentro desses 80, que era só uma amostragem, 16 sequer tratam a questão. Então, é importante a gente dar continuidade, dar visibilidade ao que até então era chamado de risco invisível. Por quê? Diante das dificuldades, do modo em que ele é perpetrado, em que ele acontece, não é? A situação assediante às vezes não é percebida pelas pessoas como se fosse algo normal. E dentro dessa perspectiva de não ser percebida, em algumas situações ela não é vista, principalmente no assédio sexual, em que o assediante ele procura criar situações em que vai estar só ele e a vítima. Por isso que é importante ter uma visibilidade para tomar as precauções necessárias e, se for o caso, conseguir ter provas para futuras ações. Em alguns países, as definições de assédio sexual incluem o assédio baseado no gênero ou o assédio com base na identidade do gênero. Conforme o relatório aí, de acordo com a Comissão de Direitos Humanos de Ontário, lá no Canadá, se percebeu, por exemplo, que o assédio baseado no gênero é qualquer conduta que imponha e reforce as normas heterossexuais tradicionais relativamente ao sexo. Com frequência, este assédio tem por objetivo forçar as pessoas a ajustar o seu comportamento aos estereótipos sexuais tradicionais. Homens dominantes, mulheres submissas, por exemplo. E aí também se utiliza como tática de bullying, frequentemente entre pessoas do mesmo sexo. Ao contrário, por exemplo, de outras formas de assédio sexual, o assédio baseado no gênero não está habitualmente motivado por um interesse de ordem sexual, por exemplo. Isso é forte, por isso que a gente tem que dar visibilidade, né? Porque conforme o relatório, na realidade, este assédio nasce frequentemente da hostilidade e tem por objetivo fazer com que a pessoa hostilizada se sinta excluída do seu ambiente de trabalho. Em alguns casos, o assédio baseado no gênero pode apresentar características similares às do assédio com base nas orientações sexuais ou as do bullying homofóbico. Na legislação de diferentes países, a discriminação de sexo, incluindo a violência e o assédio, podem referir-se estritamente às características biológicas ou pode incluir também funções e responsabilidade que a sociedade atribui a determinado sexo aí na perspectiva do gênero, para você ver como é importante a gente estar visibilizando. Uma forma comum de violência e assédio com base no sexo é o assédio na maternidade. A prática que consiste em assediar as mulheres por motivo da sua gravidez, do nascimento dos seus filhos, ou de um problema de saúde relacionado com a gravidez ou parto, ou aos trabalhadores que cuidam de suas responsabilidades familiares. Da mesma forma, aí, nos termos relatados pelos peritos, o assédio com base no sexo, ele pode se exprimir no desenvolvimento de ambientes de trabalho hostis para as mulheres devido ao seu sexo, com manifestações como as brincadeiras
depreciativas ou degradantes sobre mulheres, o que pode frequentemente constituir uma forma de assédio sexual, né? Brincadeiras entre aspas, brincadeira de mau gosto, que pode representar sim assédio. Uma forma comum de violência e assédio baseado no gênero é a violência ou assédio a homens e mulheres que têm estilos de vida não convencionais quanto à questão do gênero, porque porventura podem ser homossexuais, lésbicas, bissexuais ou trans aí na terminologia do relatório. Com relação à violência física e a sua relação com o assédio, nesse relatório de 80 países, entre as nações úteis do conceito de violência, essas noções úteis do conceito de violência física, por exemplo, eles estavam muito ligados a grupos com aspectos mais sociais e psicológicos, dizendo que é qualquer tentativa de lesão física ou agressão contra uma pessoa, incluindo dano físico efetivo. Por vezes, se observou uma tendência para dar destaque aos incidentes em que um grande número de pessoas é destacado por armas de fogo no seu local de trabalho, particularmente quando há vítimas mortais, e considerar que esses ataques são a forma de violência física por excelência, quer dizer, só situações extremas que seriam assédio, por exemplo, né? Horríveis. Sem dúvida, diz o relatório, a violência mortal é um grande problema que suscita uma grande inquietação em alguns locais de trabalho. No entanto, as estatísticas disponíveis indicam que os homicídios apenas representam uma pequena proporção dos casos de violência física no mundo do trabalho a nível nacional. É também muito importante, conforme o relatório, assinalar que as diversas formas de violência física no mundo do trabalho, elas são denunciadas com menor frequência do que os casos de violência psicológica. Quer dizer, e esses estados vão negando a existência desse outro tipo, né, que é a psicológica. As leis que tratam especificamente do local de trabalho nesses países raramente regulam de uma maneira estrita as formas físicas de violência e de assédio. Em todo caso, quando regulam essas formas de violência e assédio, tendem a utilizar os termos agressão física ou simplesmente agressão sem definir o termo em si, para saber o que é assédio. E aí, já seguindo no relatório, tratando-se de violência psicológica e assédio, que é essa que tende a ser invisibilizada nas normas do mundo, a violência psicológica e o assédio são as formas de violência e o assédio mais denunciadas no mundo do trabalho e abrangem uma diversidade de abusos verbais e não verbais e atos de assédio psicológico e sexual, bullying, mobbing e vários tipos de ameaças. Por exemplo, sem entender o termo, a expressão mobbing é usada quando um grupo de trabalhadores começa a tratar um colega de maneira hostil, algo bem mais forte, né? Já o bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como a intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física, seja de uma pessoa ou de um grupo contra um indivíduo. Pode também incluir a manipulação da reputação da pessoa, o seu isolamento, a retenção de informação e a atribuição de tarefas que não estão de acordo com a capacidade da pessoa ou metas e prazos impossíveis de cumprir exatamente porque estão perseguindo aquela pessoa. O conceito psicológico, na expressão violência psicológica e o assédio, ele se refere aos efeitos prejudiciais que essa conduta tem sobre a integridade psicológica da vítima. E dentro da perspectiva do relatório, esse entendimento é refletido no termo assédio moral, utilizado, por exemplo, na França, cujo Código do Trabalho o define como os atos repetitivos que têm a finalidade ou o efeito de degradar as condições de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras de uma tal maneira que podem prejudicar o seu direito à dignidade, alterar a sua saúde física ou mental, ou pôr em perigo o seu futuro profissional. Nos 80 países analisados pelos peritos da OIT,
a legislação apenas protege a pessoa que é assediada por motivos de alguma diferença real ou percebida, como por exemplo raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade, origem social, idade, deficiência e orientação sexual ou gênero. Mas eles não adentram muito nas outras questões psicológicas. Algo que reduz a abrangência e justificou uma definição mais uniforme que aconteceu na Convenção 190 e na Recomendação 206 da OIT, por exemplo. De acordo com a definição constante no Código de Trabalho da Polônia, de 1974, na sua versão já alterada, o mobbing abrange o assédio e a intimidação prolongados a um trabalhador ou a uma trabalhadora, resultando aí numa avaliação diminuída das suas capacidades profissionais, ou visando humilhar ou ridicularizar, provocando seu isolamento ou marginalização relativamente aos colegas de trabalho. A lei sobre relações de trabalho da Eslovênia, de 2013, define o mobbing como qualquer comportamento errado ou claramente negativo ou insultoso que se produz de uma forma repetida e sistemática contra um trabalhador, uma trabalhadora ou trabalhadores a título individual no local de trabalho e em relação, por exemplo, à própria atividade laboral que eles desenvolvem. Já na Austrália, considera-se que um trabalhador ou trabalhadora é vítima de bullying quando, por exemplo, se encontra no seu local de trabalho um indivíduo ou um grupo de indivíduos que se comportam repetidamente e de uma forma injustificada com o trabalhador ou com a trabalhadora ou com um grupo do qual faça parte, e o referido comportamento cria um risco para a saúde e segurança de quem está sendo assediado. Lá na Turquia, por exemplo, o bullying é definido como ações dirigidas a uma pessoa com o objetivo de a desencorajar e excluí-la do seu ambiente de trabalho, incluindo ações que podem ter um caráter deliberado e que visam importunar essa pessoa. De acordo com a lei sobre relações no trabalho da Eslovênia de 2013, o assédio se define como qualquer comportamento, reiterando isso, impróprio, associado a qualquer circunstância pessoal determinada, com o efeito ou a intenção de afetar a dignidade de uma pessoa e de criar um ambiente intimidatório, agressivo, degradante, vergonhoso ou insultoso. Lá nas pesquisas, por exemplo, na Papua Nova Guiné, o assédio é definido como qualquer comportamento não desejado e não solicitado que seja ofensivo, intimidatório ou humilhante. As formas mais comuns de assédio lá na Papua são o bullying, a agressão física, e as ameaças, já que todas estão no mesmo patamar. Os termos assédio, bullying e mobbing, eles não consideram geralmente as diferenças entre condutas físicas e não físicas, na legislação que eles observaram. Na definição desses termos fica em aberto a questão da natureza da conduta, natureza que é descrita com palavras como conduta, comportamento ou ato, que são suficientemente abrangentes para refletir tanto as ações físicas como as psicológicas. Assim, os termos assédio, bullying e mobbing, eles tendem a ser definidos pelos efeitos de tais ações, como por exemplo, um dano ou sofrimento físico, ou um ambiente hostil, ou a perda da dignidade. Um inquérito relativo às definições de assédio, mobbing e bullying, realizado nos 36 países que definem a referida conduta, 36 dos 80, revelou que 30 deles definem a violência pelo efeito que a violência tem na vítima. 5 definem a violência tanto pela natureza da própria conduta como pelo efeito, e um país define a violência unicamente pela natureza da conduta. Veja, dos 80 países, só 36 tratavam, ele vai dizendo como é que cada um tratava. Já nesses 11 aí, dos 36 que definem mobbing, bullying ou assédio, especificamente, por exemplo, se trata, para ser incluído numa dessas categorias, o comportamento deve ser repetido, persistente ou suceder com frequência.
Em 25 desses países, o comportamento pode incluir uma ação repetida ou limitar-se a apenas uma ação. Quando é exigido que o comportamento seja repetido, tal exigência é mais frequente em relação ao bullying ou ao mobbing, embora possa também se referir ao assédio, mas, no entanto, não é necessário que seja repetido. Aí, nas conclusões desse relatório, né, diante dessa variedade, durante a reunião de peritos, os peritos reconheceram que a manifestação da violência e do assédio pode ser um acontecimento pontual ou recorrente. Você viu que muitos não definem, uns dizem que tem que ser recorrente. Aqui no Brasil a jurisprudência tem que ter uma recorrência, né? Mas nesse contexto, os peritos da OIT perceberam os riscos, por exemplo, psicossociais, até dessas falhas de conceito. A representação mais comum dos riscos e dos perigos psicossociais refere-se às características estruturais ou organizativas do trabalho de uma pessoa, à violência e o assédio psicológicos, físicos e sexuais, que também são considerados riscos psicossociais na legislação de vários países. O Acordo Quadro Europeu sobre Estresse ligado ao Trabalho de 2004 reconhece que o assédio e a violência no local de trabalho são fatores potenciais de estresse ligado ao trabalho, assim como o é também a exposição a comportamentos abusivos. A legislação, por exemplo, da Itália, El Salvador e dos Países Baixos também aborda o estresse ligado ao trabalho, entre cujos fatores se incluem diversas formas de violência e de assédio. Além disso, conforme o relatório, existe uma crescente aceitação de que certos perigos psicossociais relacionados com a organização do trabalho, eles podem ser tão prejudiciais que, quando afetam a dignidade, a segurança, a saúde e o bem-estar da vítima, se transformam em formas de violência e assédio. Na literatura especializada, estes perigos psicossociais, eles se denominam de violência estrutural. Um conceito que também engloba as formas de organização ou de estrutura do trabalho que expõe os trabalhadores e as trabalhadoras a situações de violência. As cargas de trabalho excessivas, a falta de autonomia para a tomada de decisões, a baixa consideração pelo trabalho das pessoas, a rigidez dos procedimentos rotineiros do trabalho e a atenção insuficiente à manutenção de boas relações interpessoais pode se considerar, em algumas circunstâncias, formas de violência estrutural. Na República Bolivariana da Venezuela, por exemplo, as más condições de trabalho, como a degradação do ambiente de trabalho, o isolamento e a incapacidade de proporcionar aos trabalhadores e às trabalhadoras profissões razoáveis de acordo com as suas capacidades, podem ser consideradas formas de assédio, por exemplo. Na Nova Zelândia, entende-se que há bullying institucional quando as normas, a cultura e a prática de uma organização permitem comportamentos que se revelam insultosos ou que provocam um estresse indevido, ou quando as estruturas, práticas, políticas ou requisitos do trabalho se traduzem num passo avassalador sobre o pessoal e o bem-estar é negligenciado. Entre esses exemplos de normas aplicadas pelas organizações que constituem práticas injustas, inclui-se, por exemplo, esses estabelecimentos, objetivos ligados a uma situação de impossibilidade, um trabalho que é inviável de ser feito pelo trabalhador, quer dizer, exigir objetivos inatingíveis, situações degradantes, né? No nosso curso a gente analisa, para quem for participar do nosso curso sobre assédio moral no mundo do trabalho, com base na Convenção 190 ou na recomendação, isso aqui já vai como material de bônus, né, na parte de atualizações. Você vai ver, por exemplo, que nós analisamos várias jurisprudências. Tem jurisprudências paradigmáticas, por exemplo, do Brasil, já de 2020, ligadas ao assédio moral estrutural, principalmente relacionadas aos bancos. Então a gente vai ter uma parte que a gente comenta jurisprudência, pegando
todas as instâncias do Poder Judiciário, não é? A gente vai colocar uma de cada, não é? Em todos os tribunais a gente vai colocar exatamente, já fez, o curso já está pronto, né? Ligada, por exemplo, STF, STJ, TST, algum TRT, um ou dois, não é? Uma outra decisão mais paradigmática de juiz monocrática do trabalho, decisão de juiz monocrático da Justiça Federal, de juiz da Justiça Comum, de Tribunal de Justiça, quer dizer, essas questões de servidores públicos. Então, esse é um momento importante, a gente começar a fazer essas divisões, e quem for fazer o curso, ele já realmente já conta com muito mais de 10 horas, fora os bônus que você vai poder participar. Então, nesse momento, venho aqui, agradeço a sua participação, a sua atenção por estar comigo até agora, né? Que bom, né, que você está realmente querendo dizer algo que te satisfaz, senão você não estaria aqui, né? Então, como diz, os problemas são oportunidades para a gente crescer. Então, quando você diz não estou satisfeito, você vê um problema. Aí você tem uma escolha, né? A escolher se vai permanecer com o problema, fazer que ele não existe e é impossível, porque dói. Dói tanto sentir, passar pelo assédio, quanto ver aquilo acontecendo e você não poder fazer nada. Então a situação é escolher não fazer nada ou escolher agir. Mas o não estou satisfeito vai desencadear isso. Acredito que por você estar aqui é porque você quer agir. Então agradeço essa participação, com a sua criatividade, com a sua ação, eu tenho certeza que vai mudar e vai ficar tudo muito bem. Então, obrigado. Se inscreva no canal, pode pedir amizade aí no Facebook, também curtir lá a página seguir o canal do Facebook, o canal do YouTube, se inscrever, comente, compartilhe, para que a gente consiga difundir mais ideias e trazer mais pessoas interessadas, para a gente formar uma mastermind, né? Uma grande mente envolvendo pessoas que pensam conosco e que querem realmente fazer mudanças efetivas. Obrigado, até a próxima.